noite, a paz a todos, amém? Com muita alegria que chegamos a mais um culto de Santa Ceia, para a honra e glória do Senhor, né? Um culto onde fazemos em memória de Cristo até que Ele venha buscar a sua igreja lavada e remida no teu sangue. Um culto onde eu sempre falo que a gente recarrega as nossas energias. Por enquanto ainda essa ceia é uma ceia online, né? A ceia através aí do WhatsApp, mas com uma importância grandiosa, como se fosse no culto também. Espero que você tenha montado a sua mesa aí, mandado a sua foto, como a gente sempre faz, e que você venha cear junto conosco nesta noite, amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez quero agradecer, Pai querido, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazermos mais uma ceia, mesmo sendo ela online, Pai querido, mas sei que o Senhor é o Deus que está presente, Pai querido, pois aonde houver um ou dois ou três reunidos no Teu nome, o Senhor se faz presente. Eu creio desta forma e a Sua palavra assim o diz. Pai, que o Senhor possa visitar cada irmão, cada irmã, Pai querido, que o Senhor possa nos fortalecer, pois muitas das vezes estamos vivendo os dias maus, mas o Senhor é o Deus que nos fortalece, recarrega as nossas energias, Pai, a nossa fé, aumente a nossa fé, esteja conosco, Pai querido, nos ajudando nessa guerra espiritual qual enfrentamos todo dia, mas nos alegramos, pois estamos na Tua presença. Quero te agradecer, Pai amado, pelas bênçãos qual o Senhor tem concedido a todos nós, o Senhor tem concedido à tua igreja, Pai querido. Venha de encontro com cada um nesta noite, que a tua palavra venha nos avivar, nos fortalecer, Pai amado, pois precisamos, Pai querido. E crendo assim, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje, ela é bem conhecida, se encontra-se em Efésios 6:10, onde fala da armadura de Deus. Amém? Que você possa aí, juntamente conosco aí, aprender da palavra de Deus, se revestir da armadura de Deus e que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Abre aí a palavra em Hebreus 6:10, onde fala da armadura de Deus. Ou se não, acompanhe a leitura aqui, depois nós vamos aí falar algumas coisas direcionadas pelo Espírito Santo e logo após estarei fazendo a ministração da Santa Ceia. Desde já, quero que você esteja sensível para ouvir a voz do Espírito Santo nesta noite, que ele possa realmente recarregar as suas energias, né? Sabemos que todos nós precisamos aí. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então. Finalmente, Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneceis inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim,
para que quando eu falar, seja me dado a mensagem, a fim de que testemunhamente também testemunhamente conhecerão o ministério do Evangelho. Amém? Aqui o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Efésios a se vestir da armadura de Deus, né? Aleluia. Sabemos que a armadura de Deus representa para o cristão, né? Pois o Espírito já nos revelou através de Paulo. Um fator importantíssimo é entender que essa armadura é de Deus. Ela não é humana e deve ser vestida em seu conjunto, sem deixarmos nenhuma parte de fora. Pois a palavra nos exorta, como eu li aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Também é importante entendermos o que ganhamos e em que sentido nós somos protegidos, obedecendo ao Senhor, vestindo-nos e revestindo-nos de sua armadura. É necessário, irmãos, nós precisamos cada dia mais vestirmos a armadura de Deus. Como diz aqui, a armadura aqui ela é espiritual, né? O apóstolo Paulo está falando da armadura espiritual. A gente precisa da cobertura de toda a armadura de Deus, assim como um soldado romano da época de Paulo precisava armar-se para a batalha. Nenhuma parte ou membro do corpo podia ficar descoberto. Essa armadura era um conjunto de armas metálicas que protegia o corpo dos guerreiros. Quando aqui diz do cinturão da verdade, cinturão é uma cinta larga, geralmente de couro, em que se penduram armas ou ferramentas. O cinto também é um símbolo de proteção, protege as partes geradoras da vida. Na luta contra as trevas, se não estarmos cingidos com a verdade, nos falta uma parte essencial da armadura. E se não estarmos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis e infrutíferos para o Senhor. Olha que interessante. E tudo tem um símbolo, né? Como nós vimos aqui, o cinturão da verdade, né? Os soldados usavam para carregar ferramentas, armas, pendurar, mas principalmente para se proteger também nas suas partes íntimas lá, né? Suas partes geradoras. E assim, trazendo para nossas vidas nos dias de hoje, precisamos também, se nós não falarmos e não vivermos a verdade, vamos ficar estéreis e infrutíferos para o Senhor. Não adianta, irmão, se nós não nos guardarmos, não nos protegermos, não estivermos equipados com a verdadeira armadura de Deus, a gente fica estéril. Tudo que vamos falar não vai gerar fruto, não vai gerar almas para o reino de Deus. Olha que interessante. Talvez você já tenha visto essa passagem, mas não tinha pensado desta forma. A couraça da justiça. Couraça é uma armadura defensiva que cobre o peito, as costas, onde ficam os órgãos vitais. O homem cujas práticas são pautadas na justiça e uma pessoa íntegra em sua conduta, quando a palavra fala de justiça, fala da justiça de fato, a justiça de Deus, pois a justiça humana não passa de trapo de imundícia. Está lá em Isaías 64:6, está registrado isso. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova de paz com Deus, né? Isaías 52:7, Isaías 9:6, o Evangelho da Paz é o Evangelho do Reino, ou seja, a proclamação do governo de Cristo. O teu Deus reina, é a mensagem. Este Evangelho é de paz, porque na medida em que nós submetemos ao governo de Cristo, e esse governo vai aumentando em nós, temos a paz de Cristo governando nos nossos corações. Os pés são a base do corpo, dão sustento e levam o corpo ao seu destino. Os pés representam nosso andar,
Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz representa o ide de Jesus. Mas não só isso. Quer dizer que devemos ir preparados, treinados no Evangelho do Reino, sem pervertermos o Evangelho de Cristo, andando nele em santidade de vida. É necessário, né, irmãos? A gente não podemos ser cristão de qualquer maneira, levar o Evangelho de qualquer maneira. Nós temos que andar nele em santidade de vida. Não é de qualquer maneira, nós sabemos isso. Por isso que essa passagem da armadura de Deus, ela nos ensina desta forma, né? Ela também fala sobre o escudo da fé. A fé revela a nossa limitação e incapacidade, e por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode. Além disso, a fé nos protege dos dados inflamados do maligno, justifica-nos, né, pela fé. Em Romanos 5:1, agrada a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, o justo vive por ela. Se expressa em obras, o fruto revela a árvore. Vale lembrar que numa batalha em campo aberto, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo quando se juntam fazendo seus vários escudos. Parecem um só. Quando estamos juntos, nossa fé é aumentada e assim não somos atingidos tão facilmente. O porquê que eu sempre convido a igreja a estar fazendo campanha? Vamos unir a nossa fé. Porque vamos pensarmos, estamos em guerra constantemente. Quando nós pegamos o nosso escudo da fé, juntamos, se torna-se uma proteção com todos. E aí nenhum dados inflamados do maligno pode nos atingir. Ele vem até nós, mas pelo escudo da fé, pela união que estamos juntos, esses dados não vêm para nossas vidas. Sentimos até o baque, mas não somos atingidos. Olha a importância da gente usar o escudo da fé, né? Porque assim nós não somos atingidos tão facilmente, de maneira nenhuma. Por isso que a união entre nós é necessária. Por isso que não pode haver desunião entre os cristãos. Nós precisamos ser unidos. Por mais que a nossa igreja seja pequenininha, eu tenho certeza que nós temos usado o escudo da fé, né? Quando diz, olha, vamos fazer uma campanha, vamos unir a nossa fé, ou quando alguém ali no grupo coloca, olha, preciso de oração para isso, é como se juntasse todos nós, colocássemos o escudo um pertinho do outro, e aí os dados do inimigo não nos atingem. É necessário nós usarmos o escudo da fé. Também é necessário, a palavra diz, sobre o capacete da salvação. Olha que interessante, o capacete protege a cabeça. Na cabeça está o cérebro, outra parte vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de mente ou de pensamento. O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo. Isso está registrado em Romanos 12:2, Isaías 60:18. Devemos nos revestir da salvação. Olha que interessante. Precisamos proteger também a nossa mente, os nossos pensamentos. O inimigo muitas das vezes trabalha falando aqui aos nossos ouvidos, indo para a nossa mente para nos enfraquecer. Mas se nós tivermos com a armadura de Deus, o capacete da salvação, nada vai nos atingir. Nós estamos blindados contra a voz do inimigo, contra a maldade dele. Porque eu imagino que você já passou por isso. Com certeza você já passou. Sabe aquele dia que as coisas más ficam buzinando na sua mente? Fica constantemente falando no seu ouvido, né? Muitas das vezes nós precisamos vigiar nisso, entender que nós temos que dizer não a muitas coisas que ouvimos. Mas ouvimos de outras pessoas, sim, também, porque o inimigo usa outras pessoas, né? Mas muitas das vezes a gente em particular. Você já passou por esse dia quando as coisas ficam martelando na sua mente, né? É triste que tem pessoas que passam o dia todo pensando em tirar a própria vida, passam o dia todo maquinando o mal para alguém, ou fica sendo instruído a fazer o mal pela pessoa e aquilo fica martelando na cabeça. Por isso precisamos estar com o capacete da salvação, né? A certeza que Deus, ele é sempre o nosso alvo, que Cristo sempre será
o nosso alvo, somente Ele. Vamos olhar para frente e deixar Cristo nos conduzir. Não vamos ficar ouvindo vozes que ficam sussurrando aos nossos ouvidos e a gente pode cair numa grande cilada. Aqui também na armadura de Deus é importante a espada do Espírito. A palavra de Deus, a Bíblia, é muito importante nessa guerra, pois traz cura para as feridas causadas pelo inimigo. E também porque corremos risco de morte quando não a conhecemos ou a rejeitamos. A pregação da palavra também gera fé nos nossos corações. É fiel e digna de toda aceitação em Romanos 10:17. 1 Timóteo 4:9 deve abundar em nós a palavra de Deus. Colossenses 3:16, ser bem manejada. E 2 Timóteo 2:15, e pregada a tempo e fora de tempo. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, porque temos essa orientação do Espírito Santo. Porque estamos em guerra e nossos inimigos não são carnais, mas espirituais e muito poderosos. Estamos em luta, em plena guerra, uma soma de batalha. E nossos inimigos não são pessoas, não são nossos vizinhos, colegas, aqueles que se interpõem no nosso caminho. E muito menos nossos irmãos em Cristo. Definitivamente, isso tem que estar bem claro para nós. Embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Contra essa corja de inimigo não podemos lutar de qualquer jeito, nem com qualquer arma, nem tampouco usarmos armaduras humanas, né? Eu creio que os irmãos entendem que a nossa guerra não é carnal, nossa guerra não é contra irmão da igreja, contra vizinho, contra pessoas. Nossa guerra é espiritual e não adianta a gente numa guerra com armas humanas. Nós precisamos usar as armas espirituais de Deus, a armadura de Deus. Precisamos estar sempre com ela. Em Atos 19, 13, 16, vemos que a autoridade delegada por Jesus, né? Em Lucas 10, 19, é escrito aos seus discípulos, aquele que vivem sobre o seu senhorio, aquele que andam com ele e por ele são enviados. Não existe poder mágico nas palavras. No nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Há poder sim, no nome de Jesus, mas principalmente na sua pessoa. Se estamos nele, ele agindo através de nós e nós sobre a sua autoridade, assim os inimigos se submetem. Que fique bem claro, a armadura de Deus é para soldados e discípulos, não para simpatizante do Evangelho. Se você não leva a sério as coisas de Deus, essa armadura não é para você. Você não vai conseguir usar. Tem que levar a sério as coisas de Deus. Não é de brincadeira, irmãos. Por que vimos tantas pessoas perdendo batalha? Por que vimos tantas pessoas desanimadas? Né? Tem esse caso que nós vimos recentemente aí, né? Quem somos nós para julgar, mas para chegar num fato desse, né? O que aconteceu com a irmã do nosso irmão obreiro Alexandre, né? Que ele me permita falar sobre isso. Já conversamos sobre isso, eu e ele, mas provavelmente o esposo lá não estava usando a armadura de Deus. Alguém que já estava morto, muitas das vezes pode ter acontecido de ter usado as suas próprias armaduras, a armadura humana, e chega um tempo que não aguenta. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Pensa que ele muitas das vezes ataca só aqueles que é do mundo. Quem é do mundo já é dele, quem está fazendo a vontade dele já é dele. A função dele é derrubar eu e você que estamos na presença de Deus. Amém? Vigiem para que não caiam, né? Se preocupem muito com a sua vida espiritual. Amém? A armadura de Deus não é para simpatizante, não é para quem está levando de qualquer maneira. É para
que ele nos orienta assim, para ficarmos livres da cilada do inimigo. Cilada é uma armadilha, é astúcia, é esperteza, é engano. Enganar é levar ao erro através da ilusão, disfarce, etc. Né? Satanás não tem poder sobre nós, os filhos de Deus, por isso tentará nos induzir ao erro, pois só terá autoridade sobre nós se nós sujeitarmos a ele. A escolha será sempre nossa. Nosso inimigo pode vir disfarçado de um coração cheio de intenção. Está lá em Jeremias 17:9. Como um irmão cogitando das coisas dos homens e não das de Deus. Mateus 16, 22 e 23. Pode vir com a palavra de Deus, mas pela metade, ou deturbada. Né? Essa é a função do inimigo, é nos enganar. Ou até mesmo como um anjo de luz. Daí a necessidade de estarmos sempre junto, morando no esconderijo do Altíssimo, como diz lá no Salmo 91:3, e revestido de toda a armadura de Deus. Para resistirmos no dia mau, uma excelente palavra de Jesus sobre esse assunto está registrada em Mateus 27, 24 e 27. Todos podemos ser visitados por fortes chuvas, enchentes, tempestades, vendavais, mas a nossa salvação está em sermos praticantes da verdade proferida por Jesus, e assim estamos firmados sob a rocha que sustentará nossa casa em fé. Né? Jesus fala sobre isso. Nós, para resistir no dia mau, precisamos estar alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Para permanecermos inabalável após a vitória, uma guerra é feita de muitas batalhas e luta. Vestido de toda a armadura de Deus, sempre que vencemos uma batalha, estaremos firmes e ainda abundante na obra do Senhor, sabendo que nele nosso trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15. E a vitória garantida, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, que é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, até que venha a próxima vitória. Como podemos nos vestir dessa armadura disponível a nós todos? O apóstolo nos responde com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. As palavras que saltam aí são oração, súplica em todo tempo, no Espírito, vigiando toda a perseverança por todos os santos. Aqui a gente aprende muitas coisas. Temos que orar, está lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Orar sem cessar, em 1 Tessalonicenses 5,17, mas não orar de qualquer jeito. Uma oração nascida e guiada pelo Espírito Santo, que nos assiste na nossa fraqueza e conhece a mente do Pai e assim pode interceder adequadamente pelos homens. Romanos 8, 26 e 27. Com súplica, orar com súplica é orar com humildade, reconhecendo nossa situação de necessidade de pecadores. É orar e permanecer orando, e não desistir antes de vir a resposta e ser insistente. É orar segundo a necessidade, né? Tá lá em Daniel, a gente aprende muito em Neemias também. Foram homens que oraram mediante a necessidade, com todo o fervor, né? Vigiando com toda a perseverança, significa que não podemos nos dar o luxo de ficarmos regalados em oração. Afinal, estamos em guerra, mais ou menos orar com um dos olhos abertos. E novamente vemos aí a exortação a não desistirmos, a orarmos até o fim. Em Atos 1, 14. Não podemos parar, irmãos. Imagine, estamos em guerra constantemente. Vivemos em guerra. Não esqueça que eu e você temos um inimigo que a função dele é nos tirar da presença de Deus. Não há tempo, não tem como tirar férias da presença de Deus. Né? Infelizmente, eu conheço alguns que pensam que pode tirar férias da presença. É só uma coisinha aqui, uma ali. Não, vou ficar tranquilo. O cristão, ele está em guerra constantemente.
E se vacilarmos, corremos risco de morrer espiritualmente. Quantos se encontram mortos no dia de hoje? Porque relaxou com as suas orações, com a sua súplica, né? Nós não podemos de maneira nenhuma desistir de orar e temos que ir até o fim. A Bíblia não diz vai até o meio ou só um pouquinho de oração, não. Nós temos que orar constantemente por todos os santos. Nossa oração e súplica não pode ser egoísta, voltada apenas para nossos problemas pessoais, pois enquanto buscamos o reino de Deus e sua justiça, as nossas necessidades serão prontamente supridas pelo Senhor. Esse é o grande mistério. É o que a gente sempre diz, né? Que a gente precisa orar. As demais coisas Deus vai acrescentar quando você faz, quando nós nos alistamos no Senhor, ou melhor, quando eu ergui minha mão e disse: Senhor, eu agora faço parte da sua família, eu renuncio tudo para poder te seguir, né? A partir desse momento, irmãos, não há descanso em guerra. Não, nós vivemos em guerra constantemente, somos atacados constantemente. Eu sei disso, eu vivo isso constantemente. Toda vez que a gente reforça as orações, que entramos em campanha, né, a gente acaba entrando em guerras mais fortes. Se não é a nossa armadura com Deus, irmão, não suportarmos. O diabo, ele é sagaz, ele sabe aonde me pegar e aonde te pegar também. E se não tivermos aí o capacete da salvação, o cinturão, o escudo da fé, né, os pés calçados aí, nós não vamos suportar, porque ele vem com ataque para todo lado. Precisamos nos proteger como um soldado. A armadura deve estar completa, porque senão seremos atingidos. E qualquer parte do corpo que formos atingidos, nós sofremos muito, né? Muitas das vezes existem guerras que até a gente até sofre algum dano, mas logo o Espírito Santo vem e ele traz cura para nossas vidas. Ah, pastor, eu fui muito atacado. Foi, mas agora é momento de se curar. Agora é momento de se levantar e aprender e proteger a área que você foi atacada. Tem muitas pessoas sendo atacadas na mente. Proteja a sua mente, vista o capacete da salvação. Ah, tem muitas pessoas atacadas aí, ou melhor, muitas pessoas sendo estéril porque foi atacado aí na sua vida amorosa, sabe? Não consegue produzir mais nada. Se vista, se revista, se proteja para que o inimigo não tenha força nenhuma sobre a sua vida. A maior parte do nosso tempo de oração deve ser destinada à intercessão pelos outros. Está lá em 2 Timóteo 2:1, conforme o exemplo deixado por Paulo, que fazia isso pelos amados irmãos, certamente sempre guiado em suas orações pelo Espírito de Deus. Sabe, nós temos que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, pelo nosso general, que é o Senhor Jesus Cristo, para que possamos triunfar. Pastor, a minha guerra, eu me vejo como um soldado na linha de frente. Amém. Se você está, é porque Deus sabe que você é forte e capaz de fazer isso. Ah, pastor, para mim é mais tranquilo. Eu tô lá bem na retaguarda, bem lá. Louve a Deus porque Ele tem te guardado, mas no momento certo Ele vai precisar. Isso não quer dizer que você não tenha que se vestir da armadura de Deus. É necessário se revestir da armadura de Deus nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Não é fácil, nunca esqueça, irmão, você está em guerra constante. A vitória vem, claro que vem. Deus te dá o refrigério, sim, mas logo em seguida a guerra vem de novo. E aí você tem que realmente estar vestido da armadura de Deus para suportar as adversidades. Fique firme, não vacile. Amém? Deus tem algo grandioso aí na sua vida. Você pode dizer, pastor, eu estou com tanta luta, as guerras estão tão fortes. Pode ficar tranquilo. O seu general nunca perdeu nenhuma batalha. Só se proteja da armadura de Deus. Amém? Deus
Ele é contigo e te dará vitória aí, em nome de Jesus. Amém? Fique com essa palavra nesta noite, que Deus venha te abençoar grandemente, que você seja tomado pelo Espírito Santo, que você entenda que você está em guerra, mas a vitória sempre será sua. Amém? Que Deus te proteja, que essa semana seja uma semana de bênção para você. Amém? Já agora aqui em seguida vamos entrar no livro de Coríntios 11, do versículo 23 em diante. Amém? Que diz assim, ó: Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beber em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? E continua dizendo: Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quanto, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Instrução do apóstolo Paulo para nossas vidas. Momento maravilhoso, irmãos. É esse momento de ceia, o qual eu sei que você, espero, né, que você pelo menos tenha pedido perdão dos seus erros, das suas falhas, pois o Senhor sempre está com as mãos estendendo. Ou você aí que está em guerra nesse momento, está na frente de uma grande guerra e tenha certeza que Deus vai te dar vitória. Isso aqui é como se tivesse uma pausa nessa guerra e falasse: vem cá, soldado, venha se alimentar. Vem aqui, soldado, eu quero realmente te fortalecer. E a ceia fortalece os soldados de Cristo. Então não deixe que nada impeça você de cear. Ah, pastor, eu não sou casado. Ei, onde a Bíblia diz que você tem que ser casado para cear? Ah, pastor, eu não batizei. Onde que a Bíblia diz que você tem que ser batizado para cear? Onde que a Bíblia diz que você não pode cear? A ceia é do Senhor, a ceia não é do pastor aqui, Edivaldo, nem do pastor Paulo, de nenhum pastor. A ceia é de Cristo. E eu posso te dizer que Ele te convida a cear nesta noite. Reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador e ceia. Faça parte da família de Deus. Você já é da família de Deus. Muitas vezes Satanás fica dizendo: não ceia porque você ainda não batizou, não ceia porque você... Ei, peça perdão para Deus dos seus erros, reconheça o seu erro, não peque mais. Tenha uma vida nova, sente na mesa do Senhor e participe do corpo e do sangue de Cristo até que Ele volte. Amém? Hoje nós ceamos aqui, mas como eu sempre falo, eu aguardo aquele grande dia quando estaremos na mesa com o Mestre para nós cearmos. E eu tenho certeza que você estará lá também como vitorioso, sendo honrado por Deus, porque não desistiu de nenhuma batalha. Estará lá como soldado honrado, como soldado que sempre olhou para Cristo, não se importou com as lutas e continuou olhando para Cristo, ajudando a todos. Nessa batalha, irmãos, tem várias, tem aqueles que estão de frente, aqueles que estão na retaguarda protegendo, tem aqueles que vão levar alimento, aqueles que vão ajudar a recuperação do soldado, tem aqueles que vão interceder pela guerra,
faça parte do exército de Deus, seja qual for a sua posição, faça parte desse exército de Deus. Diz para ele: Pai, eu estou aqui convocando, eu estou aqui e me entrego totalmente ao seu reino, a essa luta que nós vivemos, sabendo que aqui não é a nossa morada, aqui estamos só de passagem e haverá um dia que estaremos com o Mestre. Então almeje isso, se prepare, vista a armadura de Deus e prossiga adiante. E Deus será louvado e exaltado através da sua vida. Aqui tudo é passageiro, irmão. Tenha certeza disso. Amém? Faça com muito louvor tudo aquilo que você vier fazer na obra de Deus. Amém? Pega o seu vinho, o seu pão aí, o seu suco da uva, né? E vamos apresentar, eu quero consagrar o Senhor juntamente com você, Pai, mediante a tua igreja nesse momento. Eu consagro esse suco da uva, esse pão, que vai simbolizar o teu corpo e o teu sangue, o alimento que a minha alma precisa para continuar nessa peleja, Pai querido. E em nome de Jesus eu consagro agora esses alimentos. Crendo assim eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu não vou ser agora no momento da gravação, mas juntamente com você aí, eu vou estar ceando no horário do culto. Amém? Então, receba aí em nome de Jesus e se fortaleça. Fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, né? Acredito que nesse momento você já ceou. Feche os seus olhos, vamos agradecer. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse culto de ceia, por mais esse momento tão especial que estamos na Tua presença. Somos privilegiados de estarmos neste culto. Obrigado, Senhor, até mesmo pelas dificuldades, pois são através delas que tenho visto a Tua mão forte. Abençoa essa irmã, esse irmão, Pai querido, neste momento. Que o Senhor possa, Pai, capacitá-los cada dia mais, que eles possam entender que o Senhor está no controle de tudo. Pai, aproveitamos esse momento e apresentamos a todos aí, Pai querido, que se encontram enfermos, todos esses, Pai, que estão entubados numa UTI, que estão, Pai querido, passando por momentos difíceis, que o Senhor vá, Senhor, de encontro agora com essa situação contrária e dá um basta nessa situação, Pai querido. Estamos aqui unindo a nossa fé com a Tua igreja e crendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Deus que nos dará a vitória sempre. E crendo assim, eu já quero te louvar e te exaltar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos, curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce e plena consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. A Igreja de Cristo diz: Amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Vou deixar um louvor depois, você ouve e medite no louvor, amém? Deus abençoe a todos, uma excelente semana.